Diz assim Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz... E a perseverança, isso é muito poderoso. Eu queria que você lesse no telão, porque essa versão é incrível. E a perseverança, E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Santo Espírito que Ele nos concedeu. E você diga amém. Amém. Se aceite. Eu quero falar nessa noite de ceia, nossa primeira ceia do ano, sobre o sofrimento do justo. Esse texto ele vai nos dizer de uma maneira talvez implícita de que o servo de Deus ele deve permanecer alegre quando ele passar por alguma tribulação. O servo de Deus ele de alguma maneira ele deve se alegrar quando ele passa por caminhos tortuosos, quando ele passa pelo sofrimento. Bispo, por que eu devo permanecer alegre em meio ao sofrimento? Porque a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. E toda vez que você pedir paciência a Deus, Ele vai te trazer os problemas para que você exerça a paciência. Toda vez que você pedir força a Deus, Ele vai te enviar um peso talvez insuportável para que a tua força aumente. Se você já fez qualquer tipo de exercício, como nós temos aqui o nosso querido Tarcísio, e alguns outros puxadores de peso aí, aqueles que gostam de academia, sabe que você nunca ficará mais forte se você não aumentar a carga de peso. Enquanto você carrega os mesmos pesos, você continua com a mesma força. E com a fé não é diferente. Desafios maiores, uma fé maior. Oh glória! Então quando Deus ele te faz subir de nível, Ele te faz ter problemas maiores. Quem pegou isso? E é isso que Paulo vai dizer: se alegrem na tribulação, porque é ela que vai trazer um caráter aprovado. É essa tribulação que vai produzir no seu caráter paciência. E é essa paciência que vai trabalhar para que você tenha perseverança. Além disso, existe uma promessa fenomenal que Jesus faz. E é nela que nós devemos nos apegar. Bispo, qual é essa promessa? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como de costume, eu sempre gosto de trazer uma definição em si, de algumas palavras que eu uso em meus sermões. E a palavra-chave dessa noite é o sofrimento. Olhe para 2 ou 3 pessoas e diga assim: você já sofreu? A dor, ela não é simplesmente, olha, eu queimei o meu dedo e eu estou sofrendo porque eu queimei ele, porque eu cortei, porque eu machuquei. Não. Sofrimento, em uma tradução livre, ou em definição, em tese, significa uma dor física ou moral. Por isso que hoje no meio jurídico, nós temos aqui um futuro advogado, amém? Vai saber dizer isso melhor do que qualquer um. Para isso que existe o processo de danos morais, quando uma pessoa ela se sente lesada, quando ela sofre um ataque à sua reputação. E aí ela sofre esse processo por danos morais. É um tipo de sofrimento também, o sofrimento moral. O sofrimento ele pode ser definido como uma angústia, uma aflição, uma amargura, um infortúnio, um tormento, um padecimento.
E refletindo sobre esse tema, nós podemos entender que existe pelo menos 4 motivos, diga comigo, 4 motivos que explicam o sofrimento de um justo. Eu não estou falando daqueles que muitas vezes merecem. A verdade é que todos nós merecemos em algum nível, algum tipo de sofrimento, porque nós somos perfeitos. Mas nós vamos ver aqui pelo menos 4 motivos que explicam por que um justo, ele pode sofrer. Olhe para mim e redobre sua atenção. Talvez você pode estar aqui e dizer assim: bispo, eu dizimo, bispo, eu oferto, bispo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, sou fiel à minha esposa, sou fiel ao meu marido, eu faço tudo conforme manda a lei do Senhor, e mesmo assim eu tenho passado por dificuldades. O primeiro motivo que explica o sofrimento de um justo é porque a Bíblia diz que o justo sofre porque ele não pertence a este mundo. Quando a palavra mundo é referida no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, significa o sistema a qual vivemos. Você vai ter vezes que vai sofrer, porque a empresa que você trabalha vai querer alguns funcionários fazer uma paralisação, e algo dentro de você diz: não faça isso, porque o certo é você honrar aquele que paga o teu salário, e você vai ser perseguido. Você vai sofrer porque você não é desse mundo, e talvez na rua que você mora, todo mundo desfruta do gato net, todo mundo desfruta daquele aplicativo que rouba a senha de internet, todo mundo desfruta do gato na água, todo mundo desfruta do gato na luz, mas você paga mês a mês, você sofre. Você não é deste mundo, você não se molda aos padrões desse mundo, e isso traz um sofrimento. Você não faz parte do sistema, você não compactua com o sistema mundano. Conversando com o pastor Diego em algumas ocasiões, ele diz assim: bispo, toda vez que eu dou uma deslizada em alguma coisa, eu sempre sou pego. Eu digo para ele: glória a Deus, você não pertence a esse sistema, nós não pertencemos a esse sistema. Minha esposa, no final do ano, dia 28, 29 de dezembro, saiu cedo para trabalhar, e ela foi com o nosso carro, a polícia parou ela, e aí ela me ligou, eu estava trabalhando em casa, aí ela pegou e falou: olha, eu fui parada. Eu falei: poxa, mas dia 28 de dezembro, explica que você é uma trabalhadora. E ela estava sem habilitação. E ela estava errada. E o policial parou ela, deu a multa e falou: ó, se o teu marido não vier habilitado com habilitação para retirar o veículo em 40 minutos, ele vai ser levado para o pátio. Muitas vezes, queridos, nós, por algumas brechas que abrimos, pagamos um preço, e muitas vezes por brechas que não abrimos, pagamos um preço também. Porque andar certinho, não fazer parte desse sistema, é a gente ter um estilo de vida, uma maneira de viver que contraria o mundo. É quando todos os seus amigos vão para aquela final de jogo, de mundial, de brasileirão, eu não sei qual campeonato seja mais importante, e você diz assim: cara, eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de muitas coisas, mas eu vou ir para a igreja para adorar e para buscar o meu Deus, eu não faço parte disso. Isso vai passar, até porque eu não consigo entender tanto de homem crescido, marmanjo. Eu me lembro, irmão, em um tempo que o São Paulo estava ganhando tudo, apavorando. Eu me lembro de um tempo que o Corinthians ganhou um mundial, que eu não consegui nem dormir no prédio onde eu morava. Tinha um cara chorando, 6 da manhã, gritando timão, gritando os outros negócios que os corintianos gritam. Eu falei assim: meu Deus, tadinho, precisa de Jesus esse cara. Eu fico pensando: meu Deus, como que esses caras fazem isso? Porque uma hora o time está bom, outra hora o time está ruim, sim ou não, irmão? E aí as pessoas, elas ficam vidradas naquilo. Olha para quem está do seu lado, diga assim: você pode gostar de futebol, mas você não faz parte desse mundo. Diga para ele. Ele está entendendo, ele está entendendo. Foi bem sutil, mas ele entendeu. Então, irmão, nós não fazemos parte desse sistema. Por isso que o mundo nos aborrece e nos faz sofrer, porque nós não fazemos parte. Segundo motivo que explica o sofrimento na vida de um justo: o justo sofre porque a Bíblia diz que o servo não é maior que o seu senhor. Jesus foi perseguido, Jesus foi flagelado, chamaram Jesus de ladrão. Às vezes eu converso com alguns pastores amigos e dizem assim: ah, porque disseram que eu estou roubando. Eu falo: se acostuma, querido. Disseram que Jesus era ladrão. Eu nunca conheci alguém mais santo que Jesus.
Eu nunca conheci alguém que fez mais o bem do que Jesus. Eu nunca conheci alguém que depois de 2020 anos é tão perseguido quanto ele. Nós vamos sofrer porque nós não somos maiores do que aquele a quem nós professamos servir. Então esse sofrimento ele acontece. Se o meu Senhor sofre, então eu também devo sofrer, porque eu sou um com Ele, e a ceia simboliza isso. Nós somos um com Ele. Lembra da oração em João 17? Pai, eu oro pelos teus filhos, porque assim como eu sou um contigo, eles são um comigo. Então eu sofro porque primeiro eu não sou parte desse mundo, eu não sou parte desse sistema. Eu sofro porque eu não sou maior do que aquele que eu sirvo. Terceiro, eu sofro por causa do nome de Cristo. O nome de Cristo pode nos levar ao sofrimento. Bispo, por quê? Porque o diabo odeia quando o nome de Cristo é proclamado. O diabo odeia quando o cristão defende o cristianismo. A igreja padece aflições, porém ela não se envergonha do Evangelho. Mas antes ela glorifica o nome do Senhor. Eu trouxe aqui em cima disso um adendo cultural para você, de uma história que acontece na Indonésia. Isso aqui é um fato verídico, e eu quero ler para você. Na Indonésia, é o maior país muçulmano do mundo, com aproximadamente 215 milhões de habitantes, praticamente como o Brasil, entre os quais 175 milhões são muçulmanos. Os cristãos são terrivelmente perseguidos. Os templos naquele país, na Indonésia, têm sido queimados com cristãos dentro cultuando. Sabe o que é isso? Uma igreja cultuando a Cristo e serem queimados vivos dentro do templo. É isso que acontece na Indonésia. Várias entidades americanas e outras do mundo ocidental propuseram enviar ajuda financeira para reconstruir os templos, mas os líderes da Indonésia, os líderes cristãos da Indonésia, sabe o que eles disseram? É inútil o dinheiro de vocês para ajudar a reconstrução dos templos. E aquilo mexeu comigo, porque eles dizem assim: porque os templos vão ser novamente destruídos. O que nós precisamos não é de dinheiro, nós precisamos é orar para que esses fiéis se mantenham firmes para morrer por Jesus. Não precisamos de dinheiro, porque vão destruir outros templos. Nós precisamos de oração para os que pregam permanecerem fiéis para morrer por Jesus. Ou seja, vai para a Indonésia. Cadê os que querem fazer missões? Essa igreja te envia para a Indonésia, irmão. Passagem paga. Quando alguém ligar para você pedindo dinheiro para oração, para revelação, amém, filha? Quando aconteceu o caso que aconteceu com você, uma ovelha nossa recebeu uma ligação falando de um homem que sentiu de Deus que ela ia passar uma grande luta e falou assim: ó, mas eu vou subir no monte para orar por você. Se você mandar R$90 para mim, porque a gasolina está muito cara, eu vou subir 7 dias no monte por você. Eu falei assim: filho, o teu pastor está orando por você todos os dias de graça. E Deus não me revelou nada. Continua firme que a vitória é tua. Não precisa de dinheiro, nós precisamos de oração para os que são fiéis se mantenham firmes na fé e morram por Jesus. Escute isso: a imprensa noticiou que nos escombros foram encontrados corpos de homens, mulheres e crianças. Eles eram obrigados a permanecer dentro do templo sob a ameaça de que, se eles saíssem do templo na hora que fosse tacado fogo no templo, eles morriam com golpes de facão ou fuzilados a bala. Nós não sabemos o que é de fato sofrer pelo nome de Cristo, mas os cristãos da Indonésia sabem. E a quarta reflexão que eu quero fazer aqui, sobre o motivo pelo qual nós podemos sofrer, o justo pode sofrer, porque o justo ele sofre também pelas leis naturais.
As leis naturais, elas provocam muitas vezes os males naturais, sociais, morais, a qual qualquer um de nós está sujeito. Então é muito pertinente esse esboço, esse sermão ao teu coração, para você entender o seguinte: aconteceu um corte na empresa, foi uma crise que afetou 1000 pessoas dentro da empresa, e aí muitas vezes a gente quer espiritualizar, muitas vezes uma questão natural que aconteceu, foi uma crise financeira que foi uma derrubada, um efeito dominó. E às vezes a gente, mas Deus não me preservou naquela empresa, Deus não me guardou, eu estou sofrendo, do que adianta eu dizimar, do que adianta eu ofertar, do que adianta eu fazer tudo? Só que existem causas naturais. Você pode estar no meio de uma tempestade, um furacão, de uma chuva, de um terremoto. Causas naturais. O justo também está sujeito aos males sociais. Nós estamos sujeitos, diga comigo, estamos sujeitos. Nós estamos sujeitos ao desemprego, nós estamos sujeitos, isso são causas naturais. Ainda mais, querido, se você é um cristão espiritual demais. Posso te dar um conselho aqui, sim ou não? Se você é um cristão espiritual demais, você tem que tomar cuidado para você não ser demitido, para você não fechar teu negócio. Porque às vezes o teu empregador, o teu cliente, ele quer um bom serviço, ele não quer alguém para pregar para ele. Você vai ter que pregar com o teu testemunho de vida, não com a tua palavra. Tem gente que às vezes é mandado embora no serviço e diz assim: pô, bispo, mas eu estava pregando o evangelho lá dentro, então por isso você foi mandado embora, meu filho. Você não foi contratado para pregar, você foi contratado para dar resultado, para trabalhar. Diga para o teu irmão assim: pregue Jesus. Se for necessário, diga alguma coisa. A gente está sujeito a ser ofendido pelos ímpios, irmãos. Nós estamos sujeitos a todo tipo de mal. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Mas diante disso, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, através de Cristo Jesus. Eu quero refletir com você aqui, nessa noite, sobre o aspecto do porquê Deus permite o sofrimento de um justo. Você precisa entender, querido, eu estava vendo um vídeo do pastor Luciano Subirá. Você que gosta de assistir pastores na internet, eu te indico esse pastor. Amém? Bem melhor do que alguns nomes aí que eu já citei aqui, já. Não que não sejam bênção, mas o pastor Luciano Subirá é um grande homem de Deus e é bênção as mensagens dele. Sobre o tipo de tratamento que ele deu para o filho dele. Ele falou que o filho dele queria casar, tinha 18 anos. Aí ele falou: você quer casar? Que bonitinho. Ele falou assim: mas para você casar você tem que virar homem, né, meu filho? E aí ele falou que ia fazer o processo de... não é maturação. Quando você coloca uma banana no jornal e coloca ela lá dentro do forno, né? Processo de... como que é o nome? Você acelera o processo, né? De amadurecimento. E aí, meu irmão, ele começa a testemunhar que o processo de amadurecimento que ele teve com o filho dele foi o sofrimento. E aí, ouvindo aquele pastor, processo com o filho dele, eu comecei a pensar que isso faz muito sentido. Deus, ele permite o sofrimento na vida dos seus filhos, porque o sofrimento, ele sempre vai produzir um profundo relacionamento com Deus. Você vai perceber isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A perseguição contra o apóstolo Pedro, contra o apóstolo João, em Atos 4, motivou a igreja a orar. Motivou a igreja a orar. Muitas vezes os problemas, eles virão na tua vida, o filho se envolvendo com as drogas, o filho ouvindo pancadão, se envolvendo, bebendo lá, fumando narguilé, fumando maconha, filho envolvido no crime. Muitas coisas vão acontecer, sofrimentos virão na tua vida, para que o teu relacionamento com Deus se aprofunde. Nessa hora eu sei que é difícil dar um glória,
Mas eu quero dizer para você que muitas das vezes esse sofrimento que você está vivendo hoje, você está aqui pedindo para Deus, Deus me ajuda, Deus cura, Deus toca, Deus tira o sofrimento, e Ele está dizendo assim, meu filho, assim como eu disse para Paulo, eu repito para você, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você crê nisso, aplaude bem forte a Deus, irmão. Então o sofrimento, ele sempre vai produzir um relacionamento profundo. Eu nunca vi alguém que está sofrendo que serve a Deus, irmão, não buscar Ele. Os apóstolos são presos, e a igreja então começa a buscar a Deus em oração de maneira profunda, de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais voraz. Manassés, o rei de Israel, orou muito ao Senhor, após ele ser levado ao cativeiro pelo exército da Síria e jogado num calabouço. Olha para o teu irmão aí, faça essa gentileza, olhe para ele aí, olhe na pupilinha dele aí, diga para ele assim, se esse sofrimento te levou a orar, esse sofrimento te fez mais bem do que mal. Tem situações na nossa vida que nos arrebatam. Existem problemas, irmão, quando, por exemplo, eu me deparei com a situação da minha filha, quando ela estava com dor de barriga de manhã, 6 horas da manhã, estou com dor de barriga, deu febre e vomitou. 5:30, 6 da manhã. Falei, meu Deus, acho que minha filha está comendo doce demais. Eu fiquei pensando, eu falei, deve ser alguma congestão, alguma coisa que ela comeu, exagerou. Vamos levar no hospital, e vai exame daqui, vai exame dali, vai exame daqui. Ela fez 4 tipos de exame, ultrassom, e aí saiu lá o veredito da médica, e ela chamou um cirurgião para analisar o exame, e teria que fazer uma cirurgia. Eu não lembro agora qual que é o nome, o pastor Diego me ajuda aí, você lembra? De apêndice. 6 anos. Ô bispo, a cirurgia de apêndice a gente sabe que é tranquila, não é? Sim ou não, irmão? Cirurgia de apêndice é tranquilo, sim ou não? Sim, porque não é teu filho. Eu já vi minha esposa chorar, irmão, adorando, já vi minha esposa chorar, orando, mas você olhar para tua mulher e ver ela chorando, segurando a filha nos braços, falando assim, e agora, minha filha? Por mais que a gente saiba que a cirurgia é mas é quando é o seu filho, irmão. As mulheres que estão aqui sabem o que eu estou dizendo. Então o sofrimento, ele sempre vem mais latente quando é com a gente. E eu e minha esposa em espírito de oração, a gente buscando, e às vezes o sofrimento ele vem assim, repentino. Mas ele sempre vem para querer ensinar algo para a gente. Então você precisa entender que isso que você está sofrendo, a primeira coisa, você tem que entender que isso é para gerar um relacionamento profundo com Deus. Não adianta você sofrer em vão. E é o que muitas pessoas fazem, elas sofrem em vão. Elas sofrem em vão. Elas não desenvolvem um relacionamento com Deus. Segundo, porque Deus permite o justo sofrer. Porque o sofrimento produz santidade, diga aleluia. O sofrimento, ele deve produzir em mim e em você santidade. Quando o crente passa pelo sofrimento, ele se humilha. Quando o crente não aguenta mais sofrer, quando ele sabe que não vai conseguir dinheiro com o gerente do banco, que os amigos se vão, que os parentes saem de perto, a única coisa que ele pode fazer é se refugiar em Deus. Então ele se humilha. É por meio desse sofrimento que ele se conhece melhor, ele quebranta o coração diante de Deus. E esse sofrimento produz santidade. Então, na verdade, nós podemos perceber de uma maneira filosófica falando, que Deus é um grande escultor e que para Ele poder esculpir, desenhar, trabalhar a sua obra-prima é através do sofrimento. Que Ele nos separa, que Ele nos ensina, que Ele nos santifica. O bispo, o que mais? O sofrimento
além de produzir santidade, esse sofrimento produz crescimento espiritual. Aleluia! Bispo, por quê? Porque por meio do sofrimento, o crente cresce espiritualmente na esperança das promessas de Deus. É através desse sofrimento que você diz: eu vou me apegar nas promessas de Deus. Então, irmão, nós precisamos entender que Deus permite sim sofrer, e que o sofrimento na verdade é a escola de Deus. Olhe para quem está do seu lado, me ajude por gentileza, diga para ele assim: o seu sofrimento é a escola de Deus. Quanto mais cedo você aprende, mais cedo você sai. E a verdade é que muitas vezes nós sofremos por coisas que não sabemos. Se a gente pegar as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, hoje eu estou com 35 anos, cara de 27, ô glória. Aí eu fiz a barba, fiquei mais novo uma meia hora. Mas coisas hoje, com 35 anos de idade, não me incomoda, mas quando eu tinha 25 me incomodava demais, me fazia sofrer demais. Coisas que você ligava com 20 anos de idade, hoje você não liga mais. Isso é o que? O amadurecimento, o discernimento. E o caminho do sofrimento nos leva para esse crescimento espiritual. O sofrimento, ele também produz em nós a autoridade espiritual. Diga aleluia. Olha para mim, redobre sua atenção. Você já parou para perceber que o crente, quando sofre, ele não fica fraco? O crente, quando sofre, ele fala assim: quando eu passar por essa, eu vou cantar o hino da vitória, eu vou fazer o culto de ação de graça, eu vou encher a minha casa de irmão para glorificar o nome do Senhor. O crente, quando passa por sofrimento, ele só fica falando: vai chegar minha hora, vai chegar minha hora, vai chegar minha hora, vai chegar minha hora. Quando Deus me abençoar, o sofrimento, ele não enfraquece, pelo contrário, ele fortalece o crente maduro. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos, abre para mim por favor, filho, Atos dos Apóstolos 17, versículo 6. Os discípulos foram apedrejados, açoitados e presos, porém continuaram pregando o Evangelho de Jesus. Atos 17, versículo 6, abre para mim, filho. Isso aqui é muito poderoso. Aqueles homens estavam pregando, estavam anunciando o Evangelho. E aí então, os perseguidores, eles começam a perseguir esses cristãos, os apóstolos. Eles são apedrejados, açoitados, presos. Eles continuam pregando o Evangelho, só que ainda ali diz o texto que existia uma grande alegria no coração deles de poderem ser participantes do sofrimento de Cristo Jesus. E esse sofrimento trouxe para eles alegria. Está com problema aí, filho? Precisa de mais alguém lá para ajudar? Vê lá alguém para ajudar. Cadê o João Paulo? Cadê os meninos? O sofrimento produz unidade. Diga comigo, unidade. Quando o sofrimento ele acontece em forma de perseguição, quando a igreja é perseguida em nome de Cristo, os fiéis começam a se ajudar mutuamente. Já parou para perceber? Quando acontece uma calamidade no meio dos católicos, no meio dos espíritas, no meio dos evangélicos, o povo de bem mesmo, quem é maduro, não quer saber se é crente, se é católico, se é espírita, se é evangélico, não quer. Quando existe uma calamidade, quando existe uma perseguição, quando a igreja, irmão, você se lembra quando queimaram as igrejas lá na França? O que eu vi de pastor, o que eu vi de padre, o que eu vi de pessoas unidas contra isso que aconteceu, não estava no gibi. O sofrimento produz essa unidade. Então olha quantos benefícios, o porquê o justo sofre. É através desse sofrimento que nós vamos conseguir nos ajudar mutuamente. A gente se lembra, querido, não foi especificamente uma perseguição cristã, mas quando a gente viu o que aconteceu em Brumadinho, quando a gente vê o que acontece em alguns bairros, comunidades carentes, que tem enchente, que acontece alguma catástrofe, que acontece algum problema natural, as pessoas se unindo, as pessoas trabalhando em prol de ajudar umas às outras. Diga comigo, isso é unidade. Agora eu quero falar de maneira madura com você sobre uma coisa aqui. Ô bispo,
Por que Deus permite eu sofrer? Vamos conversar aqui, assunto de gente grande? Quem veio para ouvir a voz de Deus aqui essa noite? Então aperta o cinto aí para você não cair da cadeira, porque agora é forte. Ô bispo, por que Deus permite o sofrimento? Eu estava doidinho para chegar aqui. Porque o sofrimento na vida de um homem, de uma mulher, corrige as suas áreas de vulnerabilidade. Você sabia, Tamires, diaconisa Tamires, que você é vulnerável em algumas áreas? Você sabia que eu sou vulnerável em algumas áreas? Você sabia que você tem vulnerabilidade em algumas áreas da sua vida? E o sofrimento, ele vem para corrigir essas áreas. Quando você está xerife demais dentro da igreja, quando os pecados dos outros fedem demais para você, Deus ele permite muitas vezes você entrar no sofrimento para ele corrigir áreas da sua vida que você não está percebendo. Diga glória. Em resumo, quando o crente começa a sofrer, ele deixa se preocupar com a vida dos outros e começa a se preocupar com a própria vida. Quando eu começo a ter problemas específicos demais, quando eu sou xerife demais, quando eu começo a olhar demais para a vida dos outros, Deus ele fala, já sei o que está precisando, cuidar da própria vida. Olha para o seu irmão e diga assim, vamos cuidar da própria vida. O sofrimento vem na vida do cristão e ele começa a fazer uma análise. Porque essa é uma verdade universal. Cristão que não trabalha, dá trabalho. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu também. E tem gente que pensa que quer ir para o céu logo, quer ser salvo logo de coisa da família. Sabe para quê? Para descansar no céu. Ah não, no céu não vai ter esse negócio do demônio, do trabalho, irmão, lá não vai ser para você não. No céu nós vamos ter que trabalhar, irmão. Ou no céu você pensa que você vai tomar água de coco, ficar comendo fruto, deitado numa rede o dia inteiro. A primeira coisa que Deus ele fez quando ele colocou Adão na terra, o que ele falou? Cuida dela, ô glória. O trabalho, irmão, não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. E quando eu começo a passar por sofrimento, Deus está corrigindo áreas de vulnerabilidade na minha vida. Diga amém por isso. Quando eu começo a sofrer, sabe o que eu começo a fazer, diaconisa Juliana? Eu começo, filha, a procurar razões que justifiquem o que eu estou passando. Eu começo a olhar e dizer assim, pô Deus, eu errei em tal área, poxa, me perdoa. Talvez o céu está fechado para mim porque eu tratei mal minha esposa, porque eu discuti com meu marido, porque eu fui rude com meu filho, porque eu fui desleal na minha empresa, porque eu fui desleixado na igreja que eu faço parte. Em alguma área você fica procurando, tentando se lembrar de áreas fragilizadas da sua vida. O sofrimento serve para isso, para eu parar de ficar com uma lupa procurando defeito na vida dos outros e começar a analisar minha própria vida para dizer, calma aí, não, aonde que eu estou errando? E o problema muitas vezes é isso. A gente fica procurando pelo em ovo na vida dos outros, porque o fulano, porque o beltrano, cicrano. E nós temos muitas áreas para cuidar da nossa vida. Quem tem áreas para cuidar da sua vida aí? Posso te ajudar aqui, sim ou não? Quem precisa aprender a ganhar mais dinheiro aqui? Levante a mão. Quem precisa aprender a ganhar mais dinheiro? Quem precisa aprender, além de ganhar mais dinheiro, a poupar dinheiro, saber economizar dinheiro? Quem aqui, além de precisar ganhar mais dinheiro, poupar dinheiro, precisa aprender a multiplicar seu dinheiro, investir de alguma maneira? Quem aqui precisa perder um pouquinho de peso aqui? Eita glória! Quem precisa perder um pouquinho? Quem precisa... Posso falar isso aqui? Quem aqui precisa fazer um curso, precisa se especializar, precisa estudar um pouquinho? Quem aqui precisa? Irmão, quem aqui precisa fazer novas amizades? Conhecer gente nova? Ou seja, por baixo aqui eu te provei que você tem motivos demais para cuidar da sua. E o problema é esse, muitas vezes a gente passa tempo demais cuidando da vida do outro. E Deus ele permite o sofrimento para quê? Para eu começar a fazer uma análise. Eu preciso começar a analisar áreas da minha vida para poder tentar entender o que está acontecendo. Então isso é uma correção de Deus. A gente começa a sofrer para Deus mostrar, você está vendo como você é vulnerável? Você está vendo como você tem áreas também que precisam ser corrigidas? Até porque a pedagogia de Jesus é interessante. Quando eles pegam uma mulher pecadora apanhada em adultério, eles levam até Jesus.
E eles dizem assim: a lei manda que a gente apedreje ela. E Jesus diz assim: olha, é para arrebentar essa mulher mesmo, não está na Bíblia, eu estou conjecturando, amém? Isso aqui não está na Bíblia, é uma conjectura minha. Jesus fala assim: ó, você não vai pegar uma pedra não, você vai pegar um paralelepípedo. Pode pegar uma pedra bem grande. E fica pertinho, que é para não errar. Só que antes de vocês atirar, eu só vou fazer um comentário. E aí ele diz assim: quem tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar. E a Bíblia diz que um por um vão largando as pedras e vão... Sabe o que é isso? Começaram a ser corrigidos em áreas vulneráveis. O sofrimento tem essa bênção. Olha só o que vai dizer em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Vai dizer assim, ó: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Sofrimento. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Olha o que ele diz: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. O que é esse texto de Neemias? Neemias, ele começa a fazer uma autoanálise. Ele começa a receber correção de Deus nas suas vulnerabilidades. O povo tinha pecado contra Deus. O povo estava em pecado, então os erros começam a ser corrigidos. O sofrimento levaram eles ao arrependimento, a que eles orassem buscando a Deus, serem aperfeiçoados. Deus, eu estou sofrendo, mas eu quero te pedir perdão por essa área, por isso que eu fiz, por isso que está acontecendo. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero te pedir perdão. A gente reconhece o erro, a gente interioriza. O erro não pode te transformar numa pessoa pior. Aliás, perdão, o sofrimento, aumenta o meu retorno, filho, já está coçando minha garganta. O erro, ele não pode te fazer, o sofrimento não pode fazer uma pessoa pior, não pode te fazer uma pessoa amarga. Ei, toda tristeza de relação que você teve não pode te tornar uma pessoa desconfiada, tem que te tornar uma pessoa mais apurada. Eu vou repetir isso aqui. Quem aqui já foi traído por alguém? Não estou falando relacionamento, por amigo, dinheiro, negócio, amizade. Quem já passou por isso? Aí sabe qual que é o meu problema, o seu problema, diaconisa Nath? Nós nos fechamos. Nós não nos abrimos para a cura. Nós ficamos sistemáticos, desconfiamos de tudo e de todos. E sabe o que acontece, meu irmão? A gente não pode se fechar. A gente tem que aprender a maturar, a ser mais seletivo. E esse é o problema. Quanto mais as pessoas dão mancada comigo, me traem, me ferem, me machucam, eu não tenho que me fechar, eu tenho que aprender a selecionar melhor. Então, ao invés de eu me perder com o sofrimento, com as dores, eu preciso aprender a amadurecer com eles. Eu vou ficando mais seletivo, eu vou aprendendo a selecionar melhor. Eu não deixo de confiar. Porque imagina, querido, quantas pessoas já me feriram, magoaram. Posso falar isso aqui? A gente como pastor, Lion, quantas pessoas já juraram de pé juntos e mãos e punhos cerrados: bispo, tamo junto, até o tutano. Quem aqui sabe o que é tutano? Só quem é do interior sabe o que é tutano. É aquele negocinho que fica dentro do osso da galinha. Que é aquele pessoal, não sei se é do norte ou do interior para não errar. Eles chupam aquilo e diz que dá força, aquilo é o tutano. Bispo, eu estou contigo até o tutano, nós estamos juntos até o fim. Irmão, na primeira prova, no primeiro não que eu vi, na primeira dificuldade, foi embora. Mas eu não posso me perder, eu não posso me fechar com o que me fizeram sofrer. Eu tenho que aprender a ser mais seletivo. Então olha só o que vai dizer aqui, querido. Meu Deus, diga aleluia. Neemias, quando ele vê a situação em que eles estavam, ele começa a orar pedindo perdão.
para Deus curar as áreas que estavam vulneráveis. Eu preciso aprender com o sofrimento, eu não posso ser castigado por ele. Meu Deus do céu, isso aqui é forte demais. Ei, olhe para mim, toda vez que um pai corrige um filho, ele quer fazer o filho sofrer ou quer fazer o filho aprender? Então diga comigo assim: o meu sofrimento não vai me tornar amargo. Levante a mão e diga comigo: o meu sofrimento não me tornará amargo, me tornará maduro, seletivo. Aleluia, aplaude bem forte a Deus por isso, irmão. Posso falar isso aqui? Ah, eu não vou falar isso aqui não. 2021 ano do quê? 2021 ano do quê? 2021 ano do quê? Seja forte. Olhe para 3 pessoas, diga para ele: 2021 ano de Josué, seja forte e corajoso. Você pensou que eu não ia entrar no tema desse ano? Então segura essa. Sabe por que Josué recebeu essa palavra de Deus, seja forte e corajoso? Porque Deus sabia que no meio do processo da conquista da sua promessa, ele ia sofrer. E a palavra para Josué é: ó, você vai sofrer. Posso falar isso aqui? Eu tive um irmão, eu não vou falar o nome dele, que ele pediu para ter um tempo comigo. Ele falou: bispo, posso tomar um café com o senhor? Eu falei: claro, filho, se você quiser ter um tempo comigo, é só você me pedir. E aí nós fomos tomar um café, fomos numa padaria, a gente foi ter um tempo de discipulado. Ele falou: bispo, eu queria falar uma coisa aqui, eu estou muito triste. Ele falou: a palavra não é triste, mas talvez decepcionado, também não é essa. Ele não sabia explicar, e como ele não sabia explicar, eu também não soube entender direito. Mas ele falou: bispo, eu fiquei quase 15 dias, 20 dias afastado da igreja, porque eu peguei Covid-19. Eu já me preocupei com tantas pessoas da igreja, ligava, mandava mensagem. Eu não recebi uma ligação, eu não recebi uma mensagem. Não ri não, senão vão saber que é você. Eu falei assim: filho, você quer sair da igreja? Ele falou: não, bispo, é porque às vezes é bom se sentir cuidado. Eu falei: é. Mas de repente Deus não te chamou para ser paparicado, Ele te chamou para cuidar. Porque eu preciso aprender com o sofrimento. Ninguém me ligou. Te feriu quando ninguém te ligou? Isso aqui não é uma indireta, amém? Eu não sou menino para isso, eu sou homem, é uma direta já. Você se sentiu ofendido, chateado? Já conversei com outros aqui, eu não vou apontar porque eu já conversei sobre alguns aqui, com alguns. Então a área que você foi ferido, deixa Deus ministrar teu coração, abre o coração agora, quem permite isso, abrir teu coração. Essa área que você foi ferido, sabe o que Deus está querendo dizer para você de cima desse altar hoje? É a área que Ele vai te usar para curar. Ô bispo, fiquei 20 dias, fiquei um mês, ninguém me ligou, ninguém me mandou mensagem. Sabe quando eu vou te respeitar? Segura essa aqui, não é para te ofender não, é para te curar. É quando você for o cara que mais liga, que mais visita na igreja. Porque enquanto você não for o que mais liga, o que mais visita, como você vai poder dizer assim: não fizeram nada, bispo? Ô bispo, eu sou o que mais ligo, o que mais visita, o que mais se preocupa, e ninguém fez isso por mim. Você vai entrar naquela parte que Jesus diz assim, ó: quando você der com a mão direita, não permita que a esquerda veja o que você fez com a mão direita, porque o teu Pai que vem em secreto há de recompensar você no secreto, amém? Oh meu Deus! Aí, eu conversando com essa ovelhinha, e é bom, às vezes quando você olha para a ovelhinha e fala assim: o bispo vai me pegar no colo, o bispo vai me fazer carinho, o bispo vai me abraçar, e quando ele menos espera, ele já toma uma topetada no pé do ouvido. Ele falou: bispo, quer saber de uma coisa? Glória a Deus, eu vou fazer igual Josué, eu vou ser forte, eu vou ser corajoso, vai ter dificuldades no meio do caminho, mas eu não vou enfraquecer. O que eu estou dizendo com isso, irmão, não é que a nossa igreja não é uma igreja que não se preocupe, não é isso.
é que eu preciso aprender a fazer a leitura dos meus sofrimentos. Eu tenho que... Posso falar isso aqui? Pessoas que colocam a responsabilidade dos seus problemas nos outros, sabe como eu costumo chamar essas pessoas? Caçadores de culpado. Não, eu só estou assim, eu só não saí daqui ainda porque fulano não fez isso, porque Beltrano, porque não me abriu. É os caçadores de culpados. Você conhece alguém assim? Sabe o que Deus está falando? Que todo sofrimento, André, que você passar, que eu passar, é para a gente amadurecer, não para a gente amargurar. Diga isso comigo, eu preciso amadurecer, não amargurar com o sofrimento. Eu já estou encerrando. Sofrimento só conquista a vitória quem sofre. Ei, converse com alguém que tem sucesso no casamento. Você conhece alguém que vive bem com a esposa hoje? Você vai dizer assim, eu duvido que essa pessoa que vive bem com a esposa vai dizer para você, ó, hoje nós vivemos bem porque a gente amadureceu com o sofrimento. Mas no começo era um arranca-rabo, era um pega-pá-capá, era um Deus nos acuda, sim ou não, irmão? Porque essas pessoas decidiram amadurecer com o sofrimento, não se amargurar. Você quer crescer no seu casamento? Para de se amargurar com o teu marido. Amadureça com o sofrimento que você tem vivido. Ei, eu nunca vi ninguém subir no pódio que não sofreu antes. Você conhece alguém? A gente enfatiza o troféu, diga o troféu. Quando a pessoa ganha o prêmio, o que ela faz? Ela levanta. Ela levanta o troféu, sim ou não? Mas agora, quem sabe quantas horas ela perdeu de sono? Quem sabe quantos jejuns ela teve que fazer? O quanto ela teve que se abster de alimento? Quanto que ela teve que dormir tarde e levantar cedo? O problema é esse, a gente é bom em reconhecer troféu, a gente não é bom em reconhecer processo. E eu vou dizer uma coisa para você, essa palavra é profética para a tua vida. 2021, ano de Josué, seja forte e corajoso. Olha isso aqui que vai dizer, o próprio Cristo, antes de entrar na glória, primeiro teve que padecer. Agora tem gente que pensa que é mais fofinho que Jesus. Olha para o teu irmão aí, vê se ele é mais fofinho que Jesus aí, olha para ele. Será que esse seu irmão aí, olha para o irmão do outro lado agora, será que ele é mais fofinho que Jesus? Abre para mim, filho, se der para abrir rapidinho, Lucas 24, 26. Isso aqui é muito poderoso. Lucas 24, 26. Olha o que vai dizer esse texto. Eu vou contar até 3, nós vamos dizer bem alto, bem forte. 1, 2, 3. É uma pergunta. Lucas está dizendo, Cristo não deveria de fato ter sofrido tudo que sofreu antes de entrar na sua glória? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não importa qual é o sofrimento que você está aqui, existe um tempo de conquista para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você, 2020 passou e provou que aquilo que não foi capaz de te matar vai te deixar mais forte, vai te fazer entrar no campo de vitória, vai te fazer entrar no campo de vitória. Cristo teve que padecer antes de entrar na sua glória. Comigo não vai ser diferente, com você não vai ser diferente. Vai ter prova, vai ter sofrimento, mas você vai atravessar o mar, vai entrar do outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Seja forte, seja corajoso, não desista, não desanime, não pare. Por que, bispo? Porque você vai conquistar, você vai vencer. Aleluias. Ei, Cristo sofreu. Isso deveria servir, por isso que ele diz, tem de bom ânimo, eu venci. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Isso é muito poderoso, irmão. Filipenses 2, 5. Olha o que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si, e foi obediente até a morte de... Diga comigo, Jesus se humilhou, se entregou à morte. Versículo 9, antes de pôr no 9, põe no 8 rapidinho, põe no 8, escute isso. Diga comigo, Jesus se humilhou, se entregou à morte.
Agora isso aqui é uma interpretação minha, não está na Bíblia. Então isso aqui você não precisa levar ao pé da letra, amém? Isso é uma interpretação minha. Jesus morreu, diga, Jesus morreu, ressuscitou. E a Bíblia diz que ele passou um tempo com os discípulos e depois ele subiu para onde? Eu sou pai. Quem aqui já ficou longe de um filho que é pai? Eu fico pensando lá do céu, Deus falando assim: ei, meu filho está um tempo longe, hein? Sofreu, se humilhou, se entregou até a morte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou preparar um presente para ele. Ei, agora eu te pergunto, o que dá lá de presente para quem é rei sobre os reis e é senhor sobre os senhores? Para quem é dono de tudo? O que dá para alguém que é dono de tudo? Aí agora nós vamos entrar no versículo 9. Por isso Deus o exaltou na mais alta posição, aleluia, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Segura aí, diga comigo: Jesus se humilhou, Jesus sofreu, Jesus morreu. Só que vocês esqueceram de dizer que Deus o exaltou. Calma, não se emociona, pega isso no espírito, não na emoção. Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, Jesus foi morto, ele entregou a sua vida para a morte. Todo sofrimento na sua vida vai te gerar uma conquista. Todo sofrimento na tua vida vai te gerar uma conquista. Ei, olhe para mim. Você ama Jesus, você quer seguir Jesus. Quem quer seguir Jesus, ele foi humilhado. Posso dizer para você, você também vai ser humilhado. Ele foi caluniado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. Vai acontecer com você também. Só que talvez a parte que não te contaram é que Jesus foi exaltado também. Eu quero dizer para você, querido, que tem exaltação de Deus sobre a sua vida. Fica tranquilo, continua fiel, continua fiel. Por isso que ele vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que aconteceu. Ele foi obediente até a morte, morte de... Mas Deus o exaltou. Quem está preparado aqui para receber essa? Eu estou preparado. Meu Deus, como eu estou preparado para receber essa exaltação de Deus. Como eu estou esperando essa exaltação de Deus na minha vida, meu Deus. Ah, meu Deus, como eu estou esperando. Quem mais está esperando? Ah, meu Deus, eu estou esperando essa exaltação. Servir a Deus não é só prova, tem vitória. Ei, eu encerro aqui. Ô bispo, Deus permite o sofrimento? Permite. Por quê? Porque o sofrimento leva à conquista. E para encerrar, no sofrimento, os mistérios de Deus são revelados. Diga comigo: no sofrimento. Pode ser melhor: no sofrimento, os mistérios de Deus são revelados. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu na prisão uma das cartas mais fantásticas que ele escreveu ao mundo, quando estava preso. Diga comigo: quando estava. Eu quero profetizar na tua vida que nos momentos mais difíceis e escuros vai ser onde Deus vai te revelar as coisas mais profundas. É onde que Deus vai revelar as coisas mais profundas na sua vida. Assim como aconteceu em Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava sem a sua liberdade, Paulo estava passando pela maior privação da sua vida. Foi quando a revelação de Deus se manifestou sobre a vida dele. E ele vai escrever em Filipenses capítulo 1, versículo 12: quero que saibam, meus irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para progresso do Evangelho. Ele olhava o seu sofrimento como algo que trazia progresso para o Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior testemunho. Ou seja, olha o esclarecimento na vida do apóstolo. Ele diz assim: uau!
Eu tive que ser preso para que os meus irmãos fossem encorajados. Olha a revelação que ele teve. Se eu não tivesse sido preso, o evangelho não estava sendo pregado com afinco. Você lembra do apóstolo João? Quem lembra de João? João recebeu a revelação de Apocalipse na ilha de Patmos. Bispo, o que o senhor está dizendo? É no meio do seu maior sofrimento que Deus ele vai te dar a sua maior revelação. Estenda a mão para receber isso aqui, porque isso aqui não é conversa furada de menino emocionado. Isso aqui é a palavra de um homem de Deus para a sua vida. É no momento da sua maior dor, é no momento da sua maior angústia, é no momento do seu maior sofrimento que Deus ele vai te dar a sua maior revelação. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Sabe onde João estava? Para ser morto. Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Feliz aquele que lê as palavras da profecia desse livro, aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João estava para ser morto. João estava condenado na ilha de Patmos. Foi aonde ele teve a maior revelação. Olha para o teu irmão com carinho e diga assim: você entendeu o porquê do sofrimento? Diga para ele assim, ó, é no meio disso que você está vivendo. Aponta o dedo para ele. Diga para ele de maneira agora evidente. Diga para ele, é no meio disso que você está sofrendo. Diga para ele assim, ó, chacoalha ele, por favor. Faz isso para mim, chacoalha ele. Diga assim, ó, é no meio disso que você está sofrendo. É no meio dessa tribulação, é no meio dessa tempestade, é no meio dessa dor que Deus vai revelar para você os maiores mistérios que nem a Bíblia vai ser capaz de te mostrar. Ele vai se revelar. Eu estou dizendo que você não vai nem ler na Bíblia. Você vai um dia falar, meu Deus, agora faz sentido. Quem lembra de Estevão? Quero fazer uma pergunta aqui. Quem quer ver o céu aberto aqui? Você não sabe o que você está dizendo, amém, irmão? Eu vou perguntar de novo aqui. Quem quer ver o céu aberto? Amém. Você quer ver o céu aberto mesmo? Atos capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E ele diz, vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam o ouvido, gritaram bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Você já parou para perceber quando você é abandonado, esquecido, pastor não lembra de você, amigo não lembra de você, não tem curtida no Facebook, não tem mensagem do WhatsApp? Sabe por que acontece isso muitas vezes na sua vida, meu irmão? Amadureça com essa palavra, abra teu coração para isso. Não é que você foi esquecido, é que Deus está querendo abrir o céu para você. Ô bispo, estão esquecendo de mim. Não confunda abandono com tratamento. Você não está sendo abandonado, você está sendo tratado. Para de pensar que o mundo gira em torno de você. Quando todos se vão, Deus permanece. Aleluia. Quando todos se vão, Everton, Deus permanece. Porque foi Ele mesmo que diz para Isaías, ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do teu filho, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Aleluia. Estevão estava sendo apedrejado. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpado do pecado. E dizendo isso, adormeceu. Agora eu olho para Estevão sendo apedrejado, pedindo, Deus, não impute esse pecado. Deus, não impute esse pecado para eles. Eles estão me apedrejando, tirando minha vida, mas eu oro por eles. Sabe o que acontece, irmão? Fique de pé. Sabe o que acontece? É no meio desse sofrimento. Diga comigo, feche os olhos agora, levante a mão, diga comigo assim, é no meio disso tudo que eu vivo. Pode ser melhor, é no meio disso tudo que eu vivo que eu verei os céus abertos e o meu Deus se mover
em meu favor. Levante sua mão, levante sua mão. Não, levante a mão, por favor, por favor. Não se canse, levante a mão, por gentileza. Não se canse. Feche os olhos. Profetize comigo. É no meio do meu sofrimento. Isso aqui é para quem acredita. Quem saiu de casa para viver o sobrenatural, diga: é no meio do meu sofrimento, é no meio da minha crise que eu viverei os maiores milagres da minha vida. Eu profetizo que 2021 eu verei os céus abertos, a minha família aos pés de Jesus. Se abram os céus, 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 se abram os céus. Diga comigo: que se abra os céus, que se abra os céus, que se abra os céus sobre a minha vida, que se abra os céus sobre a minha vida, que se abra os céus sobre a minha história, em nome de Jesus. Que os céus se abram sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você pode, levante a mão para adorar o nome dele. Profetize agora, levante a sua mão.